Denison, da Polimig, que todo mundo já conhece já. Denison é figurinha carimbada aí na parte de homologação, né? Da Polimig, principalmente em Minas, né? Que é onde a Polimig domina aí. A gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje sobre o Windows Embedded e sobre o PAF 107. O Denison tem uma apresentação bacana que a gente tem compartilhado aí nos fóruns sobre as diferenças para o PAF 107. E vamos falar algumas coisinhas que a gente preparou aqui também para desenvolver para o PAF, auxiliar e software house na questão de PAF. E um pouquinho antes eu vou falar sobre o Windows Embedded. E a ideia da gente falar um pouquinho sobre essa questão do Windows Embedded é pelo seguinte, olha só, conforme vai passando o tempo, a gente é meio que massacrado pelos requisitos de legislação, né? Você tem aí o ECF, depois tem o TF, depois tem o PAF, depois tem o Sintegra, tem que gerar o SPED, uma série de coisas e você é meio que massacrado. E passa a ficar no seu mundo ali de automação comercial, vamos chamar assim, para atender às necessidades. E aí muitas tecnologias legais, interessantes, passam por cima da nossa cabeça e às vezes a gente não vê. Legal? Então a ideia aqui, e eu também, e o Alexandre também, fica lá no nosso mundo de impressora fiscal e periféricos de automação e Daruma Automação, focado em algumas questões que a gente precisa atender o mercado hoje, e aí começa a passar coisas legais por cima da nossa cabeça e a gente perde aí um pouco do que está acontecendo hoje. A ideia de falar um pouco do Windows Embedded é mostrar um pouco os benefícios que essa plataforma tem e como que isso abre porta para todo mundo que programa aqui, ok? E aí, a palestra deve demorar de 15 a 20 minutos no máximo para falar um pouquinho sobre o Windows Embedded e quando vocês verem alguma aplicação nisso, vocês já sabem o que é. Se não tem aonde aplicar, joia, valeu pelo conhecimento e por compartilhar. Legal? A gente está falando um pouco sobre o Windows Embedded no seguinte sentido, né? Ó. Sempre quando a gente vai em um supermercado, ok? Ou em algum outro estabelecimento, eu não sei se vocês têm essa mania, mas pelo menos eu tenho, é de olhar a automação do cara, né? A gente sempre olha, essa impressora é marca tal. Puxa, não é Daruma. Beleza. Então a gente olha e fala assim, ah não, legal, o cara tem um computador aqui, um Dell, olha só, o cara tem um Dell, né, ok? A gente sempre está olhando a automação em si, se o cara está automatizado ou não, tá? E quando a gente vai num supermercado e olha para um caixa de supermercado usando um Dell, que deve ser uma máquina melhor do que a gente tem em casa às vezes, dá um pouco de dor no coração, né? Porque o cara fala, pô, aqui no caixa o cara tem uma máquina melhor do que a minha em casa, ok? Então a pergunta que fica no ar é a seguinte, faz sentido, ok, hoje, o cara ter que ter um computador grande, normal, uma CPU padrão, que hoje você não encontra mais um dual core normal, né? Hoje é um iCore 3, iCore 4, iCore 5, são máquinas assim hoje, né? O cara tem um iCore 7 na frente de caixa, com Windows 7 Ultimate instalado, porque já vem instalado já, não faz sentido algum, né? Onde a única operação que o cara do caixa ele vai ter é escanear os produtos, cobrar, mandar isso para a retaguarda. Escanear, cobrar, mandar isso para a retaguarda. Não faz muito sentido, né? Ok? E esse é o 80, né? Vamos para o 8 agora, que é a outra ponta da corda, né? Muitas pessoas aqui são do tempo do uso de microterminal, perfeito? Só que hoje você não consegue mais usar microterminal. Por que você não consegue mais usar microterminal? Porque é difícil programar para microterminal. Não estou falando terminal burro, né? Que é aquele tecladinho que você faz o pooling para ver se o cara apertou uma tecla ou não. Estou falando microterminal mesmo, né? Que dispensa o PC, tá? Para programar para microterminal, até um tempo atrás, ou o cara era nerd, ou o cara era nerd, porque ele tinha que entender de C e Assembler, ok? E ele fazia lá um softwarezinho proprietário, num sistema operacional proprietário que aceitava a linguagem C. E hoje você não consegue usar tanto assim o microterminal, porque ele não consegue atender todos os requisitos do PAF, por exemplo. Não dá. Como é que você vai usar um microterminal para atender todos os requisitos do PAF? Okay? Então você tem esses dois mundos, né? E não tem nada no meio. E aí que o pessoal da Microsoft investiu nessa vertical chamada Windows Embedded. Basicamente, moçada, o que é isso de Windows Embedded, tá? O Windows Embedded é você pegar o Windows 7, por exemplo, ou XP, ok? Aí você usa uma ferramenta dos caras chamada Platform Builder, gerador de plataforma. Essa ferramenta, ela explora 2.000 pedacinhos e você pega só os pedacinhos que você quer, ok? Eu quero browser, eu quero kernel, eu quero Win32. Chipa para mim. Aí ele vai gerar um CDzinho de instalação e você instala numa máquina magra, que quase não tem, sei lá, tem 64 de RAM para trabalhar. Fazia tempo que a gente... 64 MB de RAM para trabalhar. Ou que tem só uma memória flash, não tem HD, só tem 4 GB de flash para trabalhar. Ok? Uma máquina magra, uma máquina mais enxuta. Legal? Como, por exemplo, nós temos esse PCzinho aqui, ó, que ele é o MT1000, isso é um PC que roda frio, não tem cooler, e roda o Windows Embedded, embarcado aqui. Então não roda o Windows Full, roda o Windows Embedded. Ok? E aí, claro, a performance dele aumenta. Por quê? O Windows normal, num PC normal, ele é usado por um cara chamado General Purpose, é para tudo, não é isso?
O cara joga, o cara roda o PDV, o cara acessa a internet, o cara entra na rede. Quando você fala de Windows Embedded, que é o Windows embarcado, ou Windows embutido, é um Windows para uma operação específica, dedicada. E quer alguma coisa mais específica e dedicada do que um ponto de venda? Não é isso? O cara não pode dar Alt Tab e ficar jogando, né? Ok? É dedicado, é específico. E aí nasceu o Windows Embedded. Esse é um lado da história. O outro lado da história é a seguinte: se eu agora consigo pegar o Windows, cortar ele inteirinho e colocar num hardware pequeno, então agora eu consigo ter um microterminal rodando o Windows. Que é o meio, né? Eu falei para vocês do 80, que é aquela máquina grandona no ponto de venda, do 8, que é um microterminal no ponto de venda que não dá, agora você tem o meio, que é um microterminal rodando o Windows. Ora, se você tem um microterminal rodando o Windows, então você consegue programar para ele. Em que linguagem? Na sua linguagem. Delphi, por exemplo, que é o Win32, certo? C Sharp, ok? VB6, Visual Fox Pro, COBOL. Quem programa em COBOL aqui? Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Aí, tá vendo? O moço programa, o moço que programa. Pô, mas você é jovem, programa em COBOL? Tá certo. Então, e aí, qualquer linguagem que você consegue rodar no Windows, né? Tá? Você consegue programar para microterminal. Porque os caras conseguiram colocar o Windows rodando no microterminal. Por quê? Porque pegaram o kernel e customizaram ele para rodar em máquinas menores, em máquinas mais magras. Legal? Essa é a maravilha, moçada, do Windows Embedded. Isso é que é o bacana. Ele te dá acesso a outros hardwares, como este aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é um emulador de microterminal que a gente fez para a comunidade utilizar. Ele é um emulador gratuito, não tem licença alguma, tá? Não é aquele que você usa por 30 dias e depois, compra a versão, né, full. Então você baixa do nosso site, pode utilizá-lo a vida inteira. Ele é um emulador exatamente para introduzir a comunidade de desenvolvedores no mundo embedded, tá? Se vocês olharem ali, ó, aquilo ali é um display de microterminal, tá vendo? Deixa eu colocar o fundo aqui branco que vai nos ajudar a identificar melhor as coisas. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um display de microterminal, certo? Ok? Legal? É um display de microterminal. Todo mundo lembra disso, né? 2 linhas, cursor piscando, isso é um microterminal. Ele roda o Windows com uma programação muito simples, tá? Muito leve, e toda a escrita em C Sharp, a gente consegue programar para esse display. Antes, para programar para display, era um parto. Ok? Era um parto. O cara tinha que entender de área de memória, hexadecimal, todos os códigos necessários para programar para um display. Hoje o cara usa C Sharp para fazer a programação para display. Ok? Se vocês olharem aqui, ó, dê uma olhada nesse código que eu tenho pronto aqui já. Ó, isso aqui é um código feito em C Sharp, tá vendo? Ok? Isso é um código feito em C Sharp que permite você enviar dados para o display. Como é que esses dados são enviados para o display? Uma DLL Windows. Ué, DLL para o display? Sim, porque esse microterminal aqui está rodando o Windows. É embarcado? Beleza, mas é o Windows, é o Win32, é kernel Windows, qualquer linguagem roda nele. Legal? E aqui, ó, por exemplo, para limpar o display, ó, a gente usa aqui a tag, ó, limpar, 0 limpar. 0 limpa tudo. 1 limpa a linha 1. 2 limpa a linha 2. Perfeito? Se eu quero imprimir um texto no display, você coloca lá, ó, imprimir texto. Aí coloca o texto que você quer e fecha as tags. Numa linguagem natural, né? Numa linguagem de alto nível. Ok? Tudo isso só é possível porque a Microsoft permite, através do Windows Embedded ou do PostRed, que é uma versão de Embedded para ponto de venda, você customizar o seu Windows para rodar em microterminais. Hardwares que antes era inacessível para nós, meros mortais, né? Que programamos aí em linguagem de alto nível. Era um mundo extremamente restrito, né? Ok? Vamos rodar essa aplicação aqui e ver o resultado disso? Olha que interessante, eu vou rodar aqui a aplicação, tá? Ó. Uma aplicação feita em C Sharp, o resultado dele é esse aqui, ó. Ó, código do produto, tá vendo? Aí você digita o código, tá? Ó. 1, 2, 3, deixa eu dar o foco aqui no emulador. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. Tá lá, ó. Ok, deixa eu colocar o fundo branco aqui. Vamos lá. Ok? Tá aqui, ó. Legal? Ele consultou produtos, que foi uma demonstração que a gente fez lá para a Venezuela. Aí tá lá, suco de laranja, caixa, R$30, estoque 18. Não é isso aqui que talvez para consultar o preço o cara precisa, ou alguns caixas precisam disso, né? Um estacionamento, talvez o cara não precisa ter um monitor bacana lá, pegando toda a fuligem de carro, né? Ele usa um microterminal rodando Windows, Customer Display para o cliente, roda um Windows, pode ter HD, você atende tudo que o PAF quer. Perfeito? E aí, você pode brincar mais ainda, tem microterminal que tem leitor de cartão, você passa o cartão para identificar o operador, o usuário, ok? E aqui tem um emulador de cartão também, ó. Botão direito, View, leitor de banda magnética, ó. Tá aqui, ó. Ok? Aí você vem aqui, programa o código que você quer na banda magnética, tá? E manda passar o cartão, ó.
Manda passar o cartão. Perfeito. Passou o cartão, ele consultou o produto. Legal? Você consegue fazer algumas brincadeiras com o microterminal. Tudo isso em alto nível. Mas por que isso é possível? Porque por debaixo está rodando um Windows Embedded. É tudo Windows, é um Win32. Aí você consegue fazer essas brincadeiras em C Sharp, por exemplo. Legal? Ah, mas e o microterminal com código de barras? Ora, o microterminal hoje, no mercado, vários fabricantes estão lançando um microterminal com USB. Por que com USB? Porque roda o Windows e o Windows reconhece o USB. Perfeito? E você pluga o leitor de código de barra e usa. Ninguém mais programa hoje no bit para código de barras, né? É plugar e usar, né? Que é buffer e teclado. E aí você pode usar um emulador de microterminal também. Você chega aqui, ó, botão direito, viu, leitor de código de barras, está aqui, ó. Você coloca aqui, simula um código de barras aqui, digita o código que você quer que tenha essa barra, ok? E aí você pede para ele esperar aqui o produto, por exemplo, ó. Vamos ler aqui um produto, ó. Ok? Ele já consultou o produto. Perfeito? Então essa interação entre periféricos ele acontece virtualmente para você trabalhar e entender como é que esse mundo funciona de programação para microterminal. E você pode emular o teclado também. Por exemplo, você pode chegar aqui, ó, botão direito, e falar assim, ó, view teclado. Ó, isso aqui é um teclado de microterminal, tá vendo? Teclado de microterminal, geralmente você pode relayoutar, né, mudar as teclas. Ok? E falar aqui, essa letra C, não quero que seja C. Quero que seja a letra H. E aqui eu quero um desenho, dizendo que é para pagar em dinheiro. Ok? E aí o operador não erra, né? Não se lambuza com um teclado grande, né? Ele tem aquelas teclas próprias para ele trabalhar. Perfeito? Então você vai chegar aqui, ó, botão direito, e vai customizar a tecla do jeito que você quer. Ok? Vai editar a tecla e vai colocar aqui bitmap nessa tecla ou um label nele. Perfeito? Então esse aqui é o ambiente de desenvolvimento para microterminal. Legal? Tudo isso roda em Windows Embedded, ok? Quem quiser saber um pouquinho mais, moçada, sobre esse mundo, é bacana entrar nele, legal? Você consegue fazer algumas coisas bacanas, telemetria, medições, embarcado, é um mundo embarcado. Você consegue colocar, por exemplo, um hardware enxuto, sem HD, como esse PCzinho aqui, ó, que não tem HD nele, tem só uma memória flash. Você coloca isso aqui, sabe onde? Dentro de um veículo. Okay? Dentro de um veículo, você embarca a solução. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu acabei não separando, mas quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Ó. Isso aqui ó, é um projeto que nós trabalhamos, onde é um PDV dentro de uma van. É um PDV rodando dentro de uma van. Isso só é possível, está ali a impressora fiscal, tá vendo? Isso só é possível, porque se você colocar um computador aí, já era, vai para o espaço rapidinho. Né? Isso só é possível porque você coloca um computador fechado, rodando o Windows Embedded numa DOM embarcado. Ok? Não tem o que quebrar. O que não tem, não quebra, né? Ok? Não é um Windows Full, cheio de coisa. É um Windows resumido. Oi? E o HD, exato. Que com a trepidação ele quebraria. Exato. Então dentro dele tem uma memória DOM. E aí você consegue embarcar um PDV. Legal? Então aqui está a foto dele, ó, dentro da van. Aqui é o assento do passageiro, né? Vamos chamar assim. O monitor, ó. O braço do monitor que nós fornecemos. Olha o Thin Client, vamos chamar assim, né? O Thin Client dentro da van, tá vendo? E está rodando o Windows Embedded, uma solução rodando o Windows Embedded, o Windows embarcado. Legal? Aí você tem aí a solução de monitor, eles optaram por deixar esse teclado mesmo. Braço mecânico de uma outra van que foi montada. E aí o Thin Client rodando o Windows Embedded e novamente a foto da impressorinha. Bacana isso aqui, né? Legal? Isso foi possível porque nós usamos o Windows embarcado. Se fosse usar o Windows cheio, você não teria DOM suficiente para isso, teria que meter um HD. Legal? Então foi criado um PCzinho fechado, roda sem cooler, roda frio, não entra poeira, ok? E colocamos nele o Windows embarcado. A solução que rodou aqui foi uma solução própria, isso foi para o maior frigorífico do país, chamado Friboi, ou JBS, tá? Que eles estavam vendendo carne de porta em porta. A solução que foi colocada aqui foi uma solução feita por eles mesmos, tem uma equipe de desenvolvimento de estavam usando lá C Sharp e aí precisava de Windows embarcado e o framework dentro também para poder rodar. E a gente colocou essa solução com o Windows Embedded, legal? Então quem quiser entrar nesse mundo e começar a ter ideias aí, vocês podem entrar em dois sites. desenvolvedoresdaruma.com.br, que é esse site aqui, ó, okay, que é o nosso site para desenvolvedores da Daruma, ó. E aí você vai ver um banner aqui, quer ver? Eu acho que é um desses aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem um emulador do TA2000, tá vendo? É um microterminal rodando Windows, tá? Então você entra lá, baixa o emulador, baixa código-fonte em Delphi, C Sharp, VB6, VBNet, várias linguagens que a gente tem. Você baixa o emulador, de um lado já tem emulador já. Aí do lado da Microsoft, você vai entrar no microsoft.com/embedded. Simples, né?
microsoft.com/embedded. Apenas isso. Você vai entrar num portal gigantesco que eles têm de Windows Embedded. Só para reforçar, Embedded escreve assim, tá? Que às vezes a gente confunde mesmo, eu costumo me confundir também quando eu escrevo Embedded. Então, microsoft.com/embedded. Ok? Aí lá você vai ter o POS-RED, que é o Windows para ponto de venda que eles criaram. Você vai ter o Windows para ATM, o Windows para Thin Client, o Windows para rodar em dispositivos menores. Beleza? Esse é o mundo Embedded. A aposta que grandes empresas estão fazendo no mundo é isso. É cada vez mais máquina dedicada com sistema operacional dedicado, ok? A prova disso é o sucesso que, por exemplo, o Android da vida está fazendo hoje, né? Ele é dedicado para celulares, dedicado para um tablet. Você não consegue pegar lá o joguinho do seu filho e rodar no Android boa, perfeito? Dedicado, né? Dedicado. O sucesso de sistemas operacionais dedicados tem crescido cada vez mais, perfeito? E a ideia é que isso aí cresça, né? Então, quem tem hoje dispositivos, software rodando na plataforma Windows, não vai ficar de fora. Vai ser amparado aí pelo Windows Embedded. A sua aplicação vai continuar rodando sem ter que mexer em nada, porque afinal de contas é o Win32. Perfeito? Então quem quiser saber mais, tem esses 2 sites bacanas aí para poder brincar. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre o PAF agora? Vamos falar sobre o PAF? Então já falamos um pouquinho sobre o Windows Embedded, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o PAF. Fica aí a dica de tecnologia que está emergindo aí no cenário de sistemas operacionais. O PAF, moçada, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, o Denis vai ser um dos meus braços direitos aqui, o Alexandre também, para fazer as demonstrações que a gente trouxe aqui. Ele é um tema interessante, até porque a primeira palestra que nós fizemos de PAF aqui em Minas Gerais, eu acho que você estava presente, né, Denison? Acho que estava você presente, eu não lembro, nós já fizemos umas 2 aqui já, né? A sala estava abarrotada, tinha gente saindo pelo ar-condicionado, assim, para poder ouvir a palestra. O fato de a gente ter lugares vagos aqui hoje é bacana. Sabe por quê? É prova que essa moçada já homologou PAF, já conseguiu passar, ok? Ou desistiu do mercado de automação. Legal? Mas o que a gente tem percebido é que a maioria tem homologado. Então a primeira mensagem que eu gostaria de passar aqui sobre o PAF é: viram como o PAF não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é aquela coisa de que vai ser 2012, vai se abrir a terra, todo mundo vai ser tragado, não vai ter mais soft house nenhuma, só vai sobreviver os grandes. História. Balela. Muita gente consegue homologar PAF. Vocês não param com as homologações de PAF lá, né? Agenda apertadíssima, todo mundo homologando. É possível, sim, todo mundo homologar PAF. Ok? Um trabalho conjunto aí entre fabricantes e software houses viabiliza que as software houses que querem trabalhar sério, porque como todo segmento tem os sérios e os não sérios, nem tudo, né? Fabricante, software house. Sérios. Se querem trabalhar sérios, conseguem homologar. Mesmo com uma estrutura enxuta. Ok? Nós tivemos um caso em São Paulo, quando nós estávamos lá na Avenida Paulista, um cara que utilizava uma linguagem chamada ZIN. Conhecem ZIN? Alguém conhece a linguagem ZIN aqui? ZIN. O cara chegou para mim e disse, ó, você não conhece ZIN? 60 pessoas no Brasil usam ZIN, cara. Você tem que conhecer ZIN. O cara utilizava ZIN e homologou PAF com ZIN. Ok? Nós temos várias ajudas via DLL, via Drive, ele conseguiu usar e conseguiu fazer a homologação de PAF. Então, se até uma linguagem simples, não tão usada no mercado hoje, né, consegue fazer a homologação, a sua linguagem não tem limitação alguma. E se tiver, muitas das coisas a gente colocou na DLL para poder... Legal? Antes do Denis, juntamente comigo, apresentar as novidades do 107, o Alexandre vai mudar aqui o projetor para a máquina dele. Você muda aqui, Alexandre? Eu queria mostrar para vocês aqui um cara que nós fizemos, alguns já conhecem aqui já, chamado modo pré-venda. Ok? E a pré-venda é uma coisa bacana que tem no PAF. Ok? Por que a gente chamou, que a gente acha que a pré-venda é uma coisa legal que tem no PAF hoje? Tá? Porque a pré-venda, ela viabilizou a venda não concomitante. Lembra que era até pecado falar isso, né? Fala baixo que você vende concomitante, né? Ok? Era pecado, né? Mas hoje não, hoje tem lá o teste, não é isso, Denis? Concomitante, não concomitante, ok? Mas até então, quem lembra aqui na época da impressora matricial, do início da impressora térmica, venda tinha que ser sempre concomitante. Não interessa, concomitante. Não, mas não interessa, tem que ser concomitante, não é isso? Ok? E a pré-venda permitiu que você lançasse os itens num sistema, não é isso? Lança os itens num sistema de lançamento, como por exemplo uma farmácia, o cara vai até o ponto de atendimento, é montado toda a ficha que ele está comprando, isso é enviado para o caixa, não é isso? E o caixa imprime o cupom, perfeito? Isso antes não era possível, tudo tinha que ser como é, por exemplo, no supermercado, né? Vai passando os itens e vai vendendo, vai passando os itens e vai fazendo a venda, né? Um supermercado hoje, você só consegue saber o item que foi adquirido no caixa, na hora, não é isso? É online, né? O leitor de código de barra que descobre o item que o cliente está comprando. Em uma pré-venda,
Vocês concordam comigo que você já sabe quais são os itens que aquele cliente comprou? Não é isso? Você já sabe já. Okay? No supermercado não, ninguém sabe, a menos que ele passe com um carrinho pelo caixa, não é isso? Quando o cliente está se dirigindo para o caixa em um supermercado ou numa loja de material de construção e departamento, em que ele recebe uma ficha e faz as compras, ou num restaurante ou numa balada, o sistema já sabe o que aquele cara consumiu, não sabe? Já sabe. Ora, aqui que está a inovação e os questionamentos do que é paradigma, né, do que é comum, ok? E a quebra de paradigma. Ora, se o sistema já sabe, por um número, por uma fichinha, por alguma coisa, o que aquele cliente já consumiu, por que é que eu não posso enviar tudo para o ECF? Não é isso? Ok? Você pega lá um TXT com 200 itens, ou 50 itens, ou 40 itens, por que você não pode enviar tudo para o ECF? Pode, você vai mandar os itens para o ECF conforme o PAF exige, certo? Só que concorda comigo que o ECF hoje tem uma limitação de item a item, não é isso? Ok? Pelo próprio hardware, pela própria concepção do ECF, é item a item, não é isso? É assim, ó, manda o item, ele responde. Próximo item, ele responde, não é isso? E aí a venda acaba ficando um pouco mais lenta, né? Fica tec, 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 tec. Mas, olha, se você já sabe tudo, por que eu não posso fazer a venda na velocidade de uma leitura X? Tem um programinha aqui, ó, que a gente montou em C#. Depois o Alexandre vai mostrar o fonte, eu vou comentar uma linha e você vai ver que não tem truque nenhum. Tá? Em software, ok? A sua venda, o seu modelo de venda, o que você já codificou para vender, não mexe em nada, continua a mesma coisa. O que nós melhoramos foi o processo dentro da impressora. Legal? Então ali, ó, o Alexandre vai rodar a aplicação, vai escolher a porta onde a impressora está, ele vai escolher ali, por exemplo, a ficha de número 10. Vamos lá, 10 aqui, ó. 10. A gente programou aqui para que o 10 fosse uma venda normal, uma venda tradicional, tá? Ok? Será que vai dar para ouvir? Essa é uma venda normal, né? Não é isso? Ok, fecha a venda aí. Bacana. De novo, só para a gente gravar o barulho, Alexandre. Essa é uma venda normal, né? Ok? Legal? Agora vamos, por exemplo, pegar um cliente, ele comprou 50 itens, e aqui, por coincidência, a ficha dele é 50 também, tá? Então, quando o Alexandre digitar 50 e der o Enter, ele vai jogar todos os itens na tela, e depois da tela, vai um a um para a impressora. Só que numa velocidade já pré-programada pela impressora. Ok? Vamos lá. Pronto, acabou. Já vendeu 50 itens. Bacana, né? Bacana isso aqui, né? Legal, né? Esse método aqui, moçada, chama-se modo pré-venda. Você liga ou desliga. Tinha uma pergunta aqui, diga lá. Oi? Uhum. Uhum. Feito, né? Deu erro, né? Uhum. Uhum. Tá. A tua pergunta é boa. Como é que é o teu nome? Jorge. Então, Jorge, a tua pergunta é boa, é isso mesmo, e a percepção que você teve dessa demonstração aqui nos dá a entender de que é buffer, mas não é, tá? Porque, olha só, quer ver? Vamos fechar ali a aplicação, aí mostra o código fonte pra gente, Alexandre. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o fonte que está vendendo é esse cara aqui, tá vendo? Aí, para aí. Aqui, ó, a gente fez comunicação direta, tá? Ó, aqui, ó, tem um for que ele vai de 1 até o contador que o cara colocou lá, tá? 10 ou 50, tá bom? Legal? Isso. E aqui, ó, ele faz a venda de item. Eu preparo aqui o pacote de item para ser vendido. Claro que aqui não tem um consulta de banco de dados, até porque numa pré-venda você já consultou, né? Você já sabe já o código do item, a quantidade, o valor, a tributação, e uma pré-venda você já tem isso pronto para mandar para o caixa e fazer a impressão, que é o contrário da venda comum, que você passa no código de barra, aí consulta o banco, manda para a impressora. Passa no código de barra, consulta o banco, manda para a impressorinha. Na pré-venda, o cara já tem já os itens que ele já consumiu, isso já está no caixa prontinho para mandar para a impressorinha. Só as vendas, o fechamento de cupom é outro item.
Mas se você observar aqui, ó, a gente está preparando o comando ó, e está mandando para a porta serial, ó, port.write. Então, o teu método de venda hoje ele não muda. Você continua mandando o item esperando retorno, mandando o item esperando retorno. Ok? Você manda o item, espera retorno, sem problema algum. Ele continua a mesma coisa. Exatamente. Aí que está. O método de impressão que a nossa engenharia colocou na impressora ele é diferenciado no modo pré-venda. A prova disso é essa aqui, quer ver? Ó? Sobe um pouquinho no código, Alexandre. Aqui em cima, aqui ó, aqui ó, esse aqui ó é o comando, tá? Esse aqui ó é o comando mágico, vamos chamar assim, que coloca a impressora no modo pré-venda, beleza? Então a gente vai comentar esse comando aqui, ó, comenta esse comando aqui para mim, ó, essas 4 linhas aqui, ó, comenta elas para mim, de cima a baixo, tá? Aqui ó, do command, aí, aqui também e aqui também. Isso. Roda a aplicação, só vamos comentar esse comando só, tá? Pode rodar a aplicação. Escolhe a porta aqui. É como o mesmo, né? Coloca, não, coloca 50. 50. E dá o Enter. Enter para mandar os itens. Enter para mandar os itens. É como o mesmo, né? Tá, então, roda de novo. Não, se a gente comentar aqui a pré-venda, ele não vai. Isso. Escolhe o carinha aí com 1. Dá o Enter. E manda para a impressorinha. Não, ele não está abrindo o cupom, então. Então aquele comando lá é de abertura de cupom fiscal. Volta lá. Vamos descomentar esse cara aqui. Esse cara aqui é o comando de abertura de cupom, tá? Esse abre o cupom. Ok? É esse aqui, ó, que faz a pré-venda, tá? Eu me confundi. Comenta esse bloco aqui, ó. Isso. Esse é inteiro. Esse também. Esse cara e esse cara aqui. Esse cara é que manda, coloca a impressora em modo pré-venda, tá? Roda a aplicação, escolhe a porta, coloca 50 e dá o Enter. Manda para a impressora agora, ó, tá 1 a 1, tá vendo? Ó. Ou seja, o código que você faz a venda, manda o item, espera retorno, manda o item, espera retorno, nós não mexemos em nada. Você só liga o modo pré-venda e desliga, ok? Onde é que está o segredo disso e a quebra de paradigma disso? É na questão do aquecimento do mecanismo, que ele permanece aquecido porque você sabe que tem vários itens. É na velocidade de impressão que você pede que a impressora seja mais rápida com esse comando, entendeu? Então, o teu método de venda não muda em nada. Não mexe em nada. A gente fez já para não alterar em nada. Você só manda um comando para liga o modo pré-venda. Agora eu vou mandar os itens. Aí ele é muito mais rápido. O processamento é muito mais rápido. Está obtendo retorno normal. Item a item. Exato. Ela vai frear ali, vai te dar retorno, a sua aplicação vai tratar, você não vai mandar mais itens, entendeu? Ou seja, você não manda todos os itens de uma única vez, né? Pega os 10 e toma a impressora os 10. Não é. Na verdade, você manda 1 a 1, só que com o modo pré-venda ligado, ele vai numa velocidade muito maior, porque ele te retorna mais rápido e imprime mais rápido. Entendeu? Tá bom? E esse é o modo pré-venda que nós colocamos para facilitar a vida aí de quem está trabalhando com PAF e a pré-venda, legal? Só acrescentar uma informação. Claro. No final, quando você mandar imprimir, ele também vai te devolver se o papel acabar no meio, desligar a impressora ou coisa assim, tá? No final, quando você mandar, porque você mandou ele fazer as vendas, ele te devolveu rapidamente. Aí, supondo que no final, quando está imprimindo o cupom lá no meio, algum problema ocorreu, você também tem esse status. E é o mesmo. E não, veja. É de cada item, exatamente. É que o status, quando você está lançando o item, que você está tendo resposta, ele vai te devolvendo. Só que no final, ali ele está imprimindo, não está? Se alguma coisa ocorrer ali, você também tem status ali. É isso que eu estou explicando. Você não perde status em momento algum e não muda o status que a máquina devolve, certo, Clônio? É isso? Exato, é isso aí. Tá? Porque tem a questão de TEF também e outras coisas que precisa de status. Né? Até porque se você não mandar item a item para a impressora, a gente está fazendo a legislação, né? Não pode ser bufferizado, entendeu? Perfeito? Ali, o teu software, conforme eu te mostrei no código-fonte, ele não muda em nada. Se não muda em nada, manda o item, pega retorno. Se você mandou 50 itens e no meio da impressão rápida, o item 43 está dizendo que a alíquota não está programada, por exemplo, o teu software ele vai brecar, não vai mandar mais nada, certo? Você vai parar, mostrar uma mensagem de erro, o cara vai arrumar, você vai fechar o cupom e vai continuar. Aí dali em diante é uma venda normal, item a item, entendeu? Tá? Não. Só roda mais uma vez. Pede para vender 10 itens e vamos fechar. Vai na com 1, a gente vai gerar os relatórios agora, né? Pede 10 itens. Então essa aqui seriam 10 itens, né? Ó. Em venda normal, né? Agora manda uma venda com modo pré-venda ligado. Vou mandar.
Abri o cupom, agora manda os itens. Perfeito. Super rápido, né? Legal? E não muda nada o método de venda. Né? Aí a pergunta dele é boa e essa preocupação tem que ter mesmo, né? E se no meio der um problema aqui? Continua a mesma coisa, o seu tratamento de erro continua sendo o mesmo. Perfeito? Legal? Esse é o modo pré-venda. Por que nós criamos isso aqui, pessoal? Porque no restaurante, numa balada, deu 3 da manhã, todo mundo quer sair fora, não é isso? E pagar, e sair fora e pagar, sair fora e pagar. E se o cara tem uma consumação alta ali, você vai mandar item a item, nossa, vai demorar um monte, a sua fila vai ficar enorme. Esse método aqui para o supermercado não vale de nada, né? Porque o cara tem que passar item a item mesmo, ok? Mas uma pré-venda, onde você já sabe quais são os itens, isso aqui é fantástico. A pré-venda que a gente queria mostrar. O outro item que nós criamos aí para facilitar a questão do PAF é o gerador de relatórios, tá? Então nós temos vários métodos aí na Daruma Framework DLL, que você consegue gerar vários relatórios de uma forma mais rápida. Agora a gente está tirando uma foto da MFD, trazendo para o computador, e daquela massa de dados você consegue gerar o que você precisa aí, que o PAF precisa e permite que seja da impressora. Certo, Denis? Tem que ser do banco de dados e boa. Legal? E aí nós temos vários itens aqui, ó, onde no único método, no único comando, você pode passar quais relatórios você quer. Nesse caso aqui, entra lá, Alexandre, na tela de relatório. São esses relatórios aqui, tá vendo? Eu posso fazer uma leitura de memória fiscal, uma MFD, um TDM, um Sintegra, um SPED, escolho o período, ok? Escolho o período aqui, ó, por data inicial e final, e mando gerar. E ele vai me gerar todos esses arquivos que a fiscalização pede com base nesse período que você passou. Diga lá, doutor. Verdade, esse aí é um item que tem que ser feito pela base de dados, verdade. Base, né? Inclusive, acho que em um dos testes desconecta a impressora e manda gerar, né? Perfeito, o Sintegra é um que tem que ser gerado pelo banco de dados, perfeito. A gente colocou essa geração do Sintegra aqui, até como uma forma depois de confrontar se essa geração também está correta ou não. Legal? Mas está aí para quem quiser fazer a geração do Sintegra, né? E poder utilizá-lo, legal? O SPED aqui, moçada, o Denis vai falar um pouco também sobre essa questão de SPED. O SPED, nós não conseguimos gerar o SPED inteiro, né? O fabricante que falar para você que gera o SPED inteiro é mentira, porque o SPED ali são os relatórios ou os registros de emissão de cupom, okay? Que é o único que a impressora guarda. Os de venda de nota fiscal, entrada e tal, a gente não consegue pegar, ok? Então ali a gente gera um pedaço do SPED para depois você agregar o seu arquivo, que você precisa enviar, entregar para o contador ou algum outro item. Perfeito? A gente não consegue gerar aí o SPED inteiro para você fazer o uso dele. Bacana? Quem quiser obter mais informação sobre esse carinha aqui, essas ferramentas para gerar o relatório, lá no nosso site também tem, tá? desenvolvedoresdaruma.com.br. Você entra lá em impressora fiscal, baixa lá o driver da Daruma Framework DLL e depois você consegue brincar aí com a sua linguagem de programação na geração desses relatórios, beleza? Não? Vamos mudar para cá, para a gente entrar já na palestra do Denison. Moçada, agora eu acordei com o Denison aqui, a gente falar um pouquinho aqui, fazer uma dobradinha, sobre a questão do PAF 107, legal? Então vamos lá. Ó. Tem uma apresentação aqui na minha pasta da Polimig, que o Denison vai nos auxiliar. Posso rodar já, né, Denison? E a ideia aqui, que essa apresentação que a Polimig preparou, está no nosso site também, é falar um pouquinho das principais diferenças do PAF 107, ok? E quem vai homologar e quem vai reomologar, se vai ser não 06, se vai ser não 07 ou não, legal? E hoje eu abro essa apresentação do Denison aqui, fazendo uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo e que todo mundo fez, tá? Denison, essa aqui é 107, certo? 107. Ok. Como é que eu vou homologar talvez no próximo mês ou na próxima semana, eu sei o que eu tenho que me basear. Não 07 ou não 06? Como é que é o ponto de corte disso aí? Explica aí pra gente. Na verdade, o último roteiro publicado, né, que foi publicado, se não me engano, em 22 de março, ele é na versão 1.5, aplicava 0107 da especificação de requisitos. E com isso, agora a gente já consegue ter um roteiro e um ato COTEP da mesma especificação. Que no 0106 não tinha roteiro para ele, então a gente tinha que se embasar no 1.4
aplicável ao 0105, porém utilizando o 0106. Então agora eu já tenho o roteiro e o ato COTEP. Então já tenho o par casado aí. Legal, então se eu marcar uma homologação hoje, tem que ser no 07. 07. Legal, eu marquei minha homologação no mês passado, vai ser em qual? Depende da data que você for realizar a sua homologação. A gente começou a exigir a 07 a partir do dia 25/4. Ou seja, todas as empresas que já tinham a data da homologação marcada de 25/4 para frente, já está fazendo a 0107. Se eu marquei antes de 25/4, eu me baseio no roteiro anterior. Perfeitamente. Ok. Ficou alguma dúvida, moçada, desse ponto de corte? Bacana, né? Então 25/4, né? 25/4. Então, se eu marquei antes, é o roteiro anterior. Não, na verdade, marcou antes assim, a sua data de homologação fosse antes de 25/4, você teria já o roteiro publicado, porque foi publicado em março, e porém faria ainda na anterior, porque tem um mês praticamente então não tem jeito, se eu marquei a minha homologação, marquei a homologação um mês atrás, eu tenho que ser revisado pelo roteiro novo. Corretamente. Ok, bacana, beleza. Vamos lá, Denison. Esses são os dados da Polimig, né? Isso. Na verdade, hoje meu nome é Denison, né? Para quem não me conhece, muitos já me conhecem aí. E hoje eu realizo homologações de software na Polimig, aqui da Rua Além Paraíba, em Belo Horizonte, mas a gente também tem outras 3 filiais aí pelo Brasil, que são em São Paulo, em Recife e no Rio de Janeiro, para evitar alguns custos a mais com deslocamento, até de repente uma dessas filiais. Aqui eu vou explicar praticamente um PowerPoint aqui sobre, primeiramente, os erros mais constantes que vêm ocorrendo da versão 0106, da especificação de requisitos, e depois vou explicar o que mudou da versão 0106 para a versão 0107, alguns pontos impactantes aí. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o menu fiscal. As funcionalidades que têm ocorrido lá durante o processo de homologação, que são, às vezes, alguns erros, como nomenclatura dos menus, tem que ser LX, LMFC, LMFS, PLMFD, ARC.mfd, tab.prod, estoque, movimento por ECF. O vendas do período que entrou no roteiro antigo, tabela de stack de produção. Para quem trabalha com o stack de produção, para quem não trabalha, simplesmente apresentar uma mensagem que já está descrita no roteiro, que é: este PAF-SF não executa funções de baixa de estoque com base em stack de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimentos que necessitem deste recurso. Ou seja, aquelas empresas que trabalham com produção de insumos, que é de repente fazer uma pizza a partir de farinha de trigo, tomate, mussarela, entre outros insumos, tem que criar um arquivo texto contendo o produto final e cada um desses respectivos insumos. E quando for vendido a pizza, como você não tem estoque de pizza no teu programa, você tem que dar baixa nos insumos. Para as outras questões do menu fiscal também, entrou também a questão do vendas do período, que na verdade é a geração, vou até falar nele aqui no próximo PPT, que é a geração de 2 arquivos, um no layout do ato COTEP 0908, que é o SPED, e outro que é o convênio 5795, que é o Sintegra. Lembrando que esses arquivos não são os arquivos que você tem que enviar para o fisco. É apenas arquivos no layout do Sintegra e do SPED. E também não tem todos os registros obrigatórios que o fisco exige. Apenas os de saída. Lembrando que saídas são tanto o cupom fiscal, quanto notas fiscais de saída. Tanto o modelo série D, que no caso o Sintegra vai gerar os registros 61 e do SPED vai gerar a família 300, modelo 1 ou 1A, que no Sintegra vai gerar o 50 e 54 e no SPED a família C100, e nota fiscal eletrônica, pode gerar o 55 e também o C100 no SPED. Lembrando que cupom fiscal, tanto no Sintegra vai gerar o 60A, M e o D, e no SPED vai gerar a família C400. Esses dois arquivos têm, assim, alguns... como esses dois arquivos dependem também de notas fiscais de saída, eles têm que ser buscados do banco. Portanto, você vai trazer todas as informações que você já tem, só que em outro formato, né, para geração do movimento por ECF, que também já são informações tragas do banco, simplesmente mais as notas fiscais de saída. Lembrando que você tem que ter pelo menos um modelo para atender a contingência do ECF estar inoperante. Ô, Denison, então só para dar uma revisada aqui, ó. Nesse slide aqui, o grande problema era só nomenclatura, certo? Perfeitamente. Então tinha gente que ia lá para homologar e colocava LX e X minúsculo. Isso vocês pegam também, ou não? Não muito. Pegava e escrevia leitura X, ou colocava outras funções que não eram apenas aquelas do menu fiscal. Tem que ser o mesmo nome que consta lá na legislação como menu fiscal. Joia. Perfeitamente. Nessas vendas do período aqui, no evento anterior, apareceu uma dúvida que era a seguinte: eu faço nota fiscal normal, né?
Exemplo, sei lá, o cara vende um carro, não vai dar um cupom fiscal, vai dar uma nota fiscal. Essas notas fiscais também tem que aparecer no SPED? Tem que aparecer. Tá? Então vai o cupom e essas notas também, né? Perfeitamente. Se esse for o único modelo de nota dele. Senão ele, durante o processo de homologação, ele tem que apresentar pelo menos um. Ele pode apresentar esse, se for o único, ou um outro, de repente, que for em contingência, talãozinho, algum outro modelo. Exato. E aquela pergunta célebre de, eu não tenho nota, só tenho ECF. Não pode, o cara tem que ter uma nota. O cara tem que ter pelo menos um modelo. Seja qual modelo for, mas ele tem que ter como contingência caso o ECF quebre, certo? Perfeitamente. Tá. Alguma dúvida, pessoal, aqui sobre o SPED? Tranquilo? E todo ele tem que ser gerado pelo banco. Pela base de dados. Não pode usar o ECF também para extrair os cupons. Não, porque pelo movimento você já tem esses dados lá. Ok, Então, isso já está armazenado lá no banco de dados da Software House, né? Perfeitamente. Legal. Então tem que ter o ECF para emitir, tem que ter uma nota de contingência, no SPED tem que estar os dois. Certo? Correto. Alguma dúvida aqui sobre o SPED? Tranquilo? Sobre a geração deles e a entrega? Esse arquivo tem que ir assinado, Denison? Os dois têm que ir assinados. E todos os dois têm nome específico, né? Que é número do laudo, dia, mês e ano e hora, minuto e segundo. Igual até o Claudinei antes explicava sobre o processo de geração da assinatura digital. Não adianta os dois ficarem lá ao mesmo tempo, porque vai diferir um para o outro com relação aos segundos. Perfeito. A assinatura eu vou explicar um pouquinho depois também como é que ela é feita. Tá? Vamos lá. Outra relação que também costumava dar bastante erro durante o processo de homologação são as mensagens de erro que ocorrem durante o processo. Por exemplo, às vezes apresentar uma mensagem específica já não atenderia o teste. Por quê? Cada mensagem para determinado teste tem que ser uma determinada mensagem. Ou seja, eu dei exemplo ali do fim de papel. Se realmente a impressora acabou o papel ou está acabando, tem que ser alguma mensagem relacionada ao papel. Se, por exemplo, for erro de GT, arquivo auxiliar corrompido, GT incorreto. Se for de número de série, a mesma coisa. Número de série incorreto, por favor, entrar em contato com a empresa desenvolvedora, para que só ela tenha acesso à geração desse arquivo criptografado. Empresa desligada, impressora sem comunicação, todos cada mensagem dessa apresentada tem que ser específica ao teste. Por exemplo, vamos tentar vender um cupom depois de uma redução Z, então o software tem que retornar que a redução Z já foi emitida. Não simplesmente uma mensagem que o ECF está inoperante, algo, porque a impressora, se eu me recordo, retorna todos esses status. Retorna assim. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu faço uma venda, ok? E a alíquota não está programada, tem que vir. A alíquota não programada, não pode vir comando não executado. Okay? Ou se o papel acabar, não pode vir comando não executado, tem que vir. Fim de papel. Essa é a coerência que tem que ter entre a mensagem mostrada e o problema do ECF. Para resolver isso aqui, isso realmente estava acontecendo muito, nós fizemos o seguinte. Na DLL, como tudo é programação, tem muito código, né? Então você tem lá 200 códigos que a impressora devolve de erro, ok? Do 1 até o 200, né? E aí o software, em vez de ficar fazendo um if nesses códigos, né? If 01 mostra essa mensagem, if 02 mostra essa mensagem. Você contratava um estagiário só para codificar isso, né? Ok? O que nós fizemos foi, ter uma função na DLL, quem tiver dúvida, liga lá no nosso suporte para desenvolvedor, que é a equipe que a gente trabalha, você pega o erro da impressora, beleza? Pegou lá o erro é o 194. Qual era a mensagem do erro 194? Eu não lembro também. O erro era o 194. Você pega esse código 194, manda para a DLL, e a DLL, numa variável por referência, vai te devolver a mensagem. Aí você pega a mensagem e mostra. Pronto, está resolvido. Ok? Ou seja, você não precisa fazer ifs dos 200 erros possíveis que a impressora devolve. E claro, a impressora sempre vai devolver o erro pertinente que foi dado. Ok? Então você teve um erro lá na venda de item, por exemplo, né? Vai vir lá, código 4. Em vez de cair numa série de ifs seus para decodificar e mostrar na tela, você pega o 4, beleza, então pega o 4, manda para a DLL. DLL, me dá a mensagem do 4, o que é? A DLL te devolve a mensagem, você pega aquilo aí e printa em tela. Esse é o erro que tá sendo produzido. Isso vai ser bom até para o nosso suporte, porque vai ver a mensagem exata, né? Quantas vezes, às vezes, algum desenvolvedor, e não estou criticando não, isso é normal, ele liga dizendo, ó, quando eu vendo aqui dá comando não executado. Você fala, nossa, e agora? O que é, né? Cabo, impressora, alíquota, item, valor final que não bate, ok? E aí com essa mensagem específica, tanto o homologador como a gente lá consegue ajudar melhor, legal? Então para resolver isso, lá na Drama Frameworks tem uma função que decodifica o erro para você em string, ele te traz a mensagem do erro e você só printa isso aí, tá? Próximo. Então agora já entrando aí nos novos requisitos com relação ao novo roteiro, a questão do DAV, agora o número dele já tem que ser gerado a partir do lançamento do primeiro item. Ou seja, o DAV agora e também ele é concomitante. O que é o DAV concomitante? Lançou um item, já tem um número, já é um DAV, e esse item já tem que estar no banco disponível lá no frente de loja, de repente para um DAVs emitidos já com esse valor. Ou seja, antes, o que você tinha um ambiente de DAV? Simplesmente
O vendedor ali lançava todos os itens e confirmar, dava 10. O cara se dirigia, imprimia, se dirigia lá ao frente de loja e aí sim ele importava todos esses itens. Agora não, agora você já lançou um item, esse item já está dentro de um DAV e esse DAV tem que estar disponível lá no frente de loja já para virar cupom fiscal ou de repente um lançamento de mais outros itens. Outra questão também é o seguinte, o DAV pode ser crescido de itens desde que ele não tenha virado cupom fiscal e desde que ele não tenha sido impresso. Ou seja, agora também imprimir o DAV, acabou, você não pode mais acrescentar itens. Outra questão excluíram, na verdade não excluíram, revogaram o teste de cancelamento do DAV. Agora você não tem mais DAV cancelado. Não tem por que você fazer um orçamento e depois cancelar esse orçamento. A princípio agora você tem dois status. Você tem o DAV que está em aberto e o DAV que virou cupom. Você não tem mais o DAV cancelado, então eles revogaram esse teste do roteiro e só tem esses dois requisitos. Você pode talvez ter, se for opcional, o DAV mesclado, que é quando você faz um DAV de repente para sua esposa com 3 itens, faz um outro para o seu filho com 3 e quer pagar de uma única vez. Então você junta esses dois num único DAV, gerando a próxima numeração sequencial, e aí a partir disso, aqueles outros DAVs antigos não podem estar disponíveis mais para virar cupom, então eles têm um status de mesclado, ou no momento que você emitiu o cupom desse DAV que foi originado desses outros dois, você coloca o número do CO desse cupom relativo a esses DAVs também mesclados, que vieram a se originar. Ô, Denis, então o DAV, né? Só para a gente dar uma esclarecida, a explicação foi ótima. Todo DAV é obrigado a virar cupom? Não. Não é, perfeito. Não é. Então isso continua, isso não muda. Continua, certo? Legal. Perfeito. E o DAV que não virou cupom, eu não cancelo, eu armazeno. Perfeitamente. Certo? E nem coloco o status de cancelado, eu armazeno ele, certo? Por 5 anos, é o prazo mínimo. Exato. Esse DAV que eu armazenei, ele tem, por exemplo, uma lista de material escolar. Aí vem uma mãe e pede a mesma lista. Eu não posso pegar esse mesmo DAV e reutilizá-lo. Eu tenho que gerar um novo com um novo número. Depende. Se for o mesmo cliente voltando, porque o DAV tem nome e CNPJ validados. Exato. Para determinado cliente. Perfeito. Se for o mesmo cliente voltando, pode sim virar cupom. Pode usar. Se não, você pode simplesmente mesclar ele num novo. Em um novo. Perfeito. Mas tem que ter um número diferente, né? O próximo sequencial. Legal. Então eu tenho o DAV 10 do Joaquim e veio o João. Com os mesmos itens do DAV 10. Eu não posso reutilizar o DAV 10. Perfeitamente. Eu gero eletronicamente o DAV 11, com aqueles mesmos itens, certo? Correto. Então, não, ou com somente os itens que o João ou o Joaquim escolher, entendeu? Exato. Pego lá os itens que ele quer e gero. Mas eu não posso reaproveitar um DAV inteirinho para um outro cliente, certo? Perfeitamente. Legal, com o mesmo número. Não posso, tem que ser outro número, né? Perfeitamente. Legal. Pessoal, esse último item aqui, ó, do cancelamento do DAV, era um item que pegava muito também algumas homologações, né? Porque como o DAV é um documento assim, não fiscal, vamos chamar assim, né? Porque ele é documento auxiliar de venda, às vezes não se preocupava muito no armazenamento e no cancelamento dele. Então agora você não cancela mais, você armazena por 5 anos, certo? Perfeito. Legal. Tá bom, legal. Obrigado, Alexandre. Se puder passar aí Claro. para mim, por favor. Mais alguma dúvida? Diga lá. Desculpa. Tem um DAV, né? Eu tenho um DAV. Imprimir, exato. Você pode imprimir numa impressora normal. Tem o tamanho da folha lá na legislação, mas é uma impressora normal, não é uma não fiscal. Dentro do estabelecimento? Depende do estado. Por exemplo, Todo mundo aqui é de Minas, né? em Minas Gerais eles aceitam tanto impressora não fiscal quanto fiscal. Desde que tenha o formato maior que A5. Sim. Pode, porque ela não se assemelha a uma impressora fiscal. Entendeu? É uma impressora grande, com uma folha mais ou menos do tamanho A4, e você vai usar aquilo ali para imprimir o DAV. Então é difícil confundir o contribuinte que aquilo seja um cupom, certo? É certo, isso era isso mesmo. A lei era muito clara, ela falava assim, ó, se tem algum mecanismo de impressão no acesso ao público, este tem que ser fiscal. Pronto, vedava qualquer outro tipo de impressora, né? Exato. Você pode para fazer um DAV, fazer com que esse DAV, em vez de virar cupom, vire nota fiscal. Pode ser qualquer modelo. E aí você pode imprimir
No recinto de atendimento ao público, perfeitamente. Exato. Sim, desde que seja um DAV, entendeu? E tenha o modelo correto. Sim. Sim. Vantagem do PAF. Tirou o mito, né, de que não pode usar uma impressora que não seja impressora fiscal no ponto de venda. Agora, você também pode imprimir o DAV na impressora fiscal, certo? Sim, Usando sim, o relatório gerencial. Tem lá um cabeçalho específico, um rodapé específico, né, e o corpo que você precisa estar colocando. Beleza? Inclusive, tem alguns estados que só aceitam na impressora fiscal. Aí já entra a questão de não aceitar realmente a impressora não fiscal do residente de atendimento ao público. Se você fizer o DAV e a partir do DAV tiver a nota fiscal eletrônica, pode imprimir, sem problema nenhum. Agora, se não for no formato do DAV e não for um DAV, aí você não pode imprimir. Agora, deixa eu só te dar uma dica, tá? Isso também aconteceu em outros eventos, a gente consultou a fiscalização e é bem na linha do que o Denilson disse. Se você vai pegar uma impressora para imprimir nota fiscal eletrônica no recinto de atendimento ao público, está debaixo, vamos chamar assim, é chato falar isso, mas você já está debaixo da jurisprudência do PAF. Perfeito? Aí tem que obedecer o que diz o PAF. Tem que ser no DAV, tem que ter um número, tem que trazer para homologar, ok? Agora, se você vai emitir um DANF, por exemplo, ou algum outro documento, e você não quer que isso esteja sobre a jurisprudência do PAF, leve isso lá para o teu escritório, para a retaguarda, porque o PAF, ele não regra emissão de nota fiscal eletrônica, ele regra emissão de cupom fiscal. Correto. Não tem nada que fala assim, você vai emitir nota fiscal eletrônica, então haja dessa maneira, tem que ser no DAV, não diz isso. O que o Denis está dizendo é, se você vai trazer para o recinto de atendimento ao público, então coloca no DAV, porque no recinto de atendimento ao público, quem legisla, vamos chamar assim, seria o PAF. Vai escolher para fazer essa impressão. Porque se entra um fiscal e vê uma impressora não fiscal no recinto de atendimento ao público, ele vai falar, então isso aqui você está fazendo DAV, né? Imagino que seja essa a pergunta dele. Isso aqui você está fazendo DAV, né? Aí você fala, não, é DANF. Aí pronto, até explicar que DANF não é DAV, DAV não é DANF, já era. Fecha a porta, sai no jornal e tal. Aí. Aí o ideal é levar para a tua área administrativa e fazer esse tipo de impressão lá, porque já não está sob a jurisdição do PAF. Entendi. O contador vai ter que fazer igual a gente também, vai ter que trabalhar até mais tarde, não tem jeito. Mas bacana, a tua pergunta é boa, legal. Então, o ideal é, se vai trazer para o recinto de atendimento ao público, porque o escritório está fechado, aí faz com DAV, bonitinho, atende o que diz o PAF, senão pode gerar problema para você e para o cliente, entendeu? Tá? Outra questão agora também, o DAV ele não pode ser mais alterado. O que é alterado? Você lançou um item e esse item não pode ser mais excluído. Caso você está registrando os itens lá, haja um lançamento indevido, aí esse item ele vai ser cancelado. O que é o item cancelado? Ele vai permanecer no DAV com o status de cancelado. E se você imprimir, ele vai aparecer o status dele de cancelado. E quando você fizer com que esse DAV se transforme em cupom fiscal, no cupom ele vai ter que registrar esse item e seu respectivo cancelamento. Outra coisa, lembrando o seguinte, isso só pode você cancelar ou acrescentar mais itens desde que o DAV não tenha sido impresso ou nenhum que vire cupom. Lembrando que a impressão do DAV também é opcional. Você pode ou não imprimir. Depende se o cliente quiser levar os produtos, aí... Outra questão também é a questão da impressão. O DAV agora ele só pode ser impresso uma única vez. Imprimiu, você praticamente já lacrou aquele DAV. Ou ele só vira cupom agora, ou ele vai ficar em aberto no seu sistema. Caso você queira imprimir uma outra vez, o que você pode fazer para... Você tem que mesclar num próximo DAV, para assim esse próximo DAV você possa imprimir ele mais uma vez. Ô, Denis, então, regrando, né? Se o DAV vira cupom, o cupom tem que ser o espelho do DAV. É isso, né? Correto, isso. Ok? Então, se no DAV eu tenho venda, 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 cancela, venda, venda, no cupom tem que ter venda, 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 cancela, venda, venda, certo? Correto. E nada impede de eu pegar o DAV, fazer ele virar cupom, imprimo todos os itens e adiciono itens ao cupom. Concomitante. Perfeito? Concomitantemente, certo? Ok? Tipo, o cara vai no caixa, né? Aí você pegou o que estava no DAV, jogou para o cupom, ele falou, agora me dá aqui um house, sei lá, uma bala, alguma coisa no próprio caixa. Você não vai adicionar isso ao DAV, certo? Você vai adicionar ao cupom. Ao cupom, perfeito. Perfeito? Mas por que ao cupom e não ao DAV? Porque no cupom está na memória da impressora, que também é um item fiscalizável, ok? Mas vai ficar divergente do DAV para o cupom. Mas está divergente para mais, não para menos, né?
Ok? Então, por isso que talvez não tenha essa necessidade de também colocar lá no DAV esses itens novos. Perfeito? Tá? Ô Denilson, me tira uma outra dúvida. Essa questão que você fala que não pode ser impresso mais é exatamente aquela de eu tentar reaproveitar, né? Ok? Eu posso até pegar os itens, mas é um outro número e eu imprimo do zero com aquele outro número, certo? Perfeito. Tá. Uma única vez também. Ok, tá bom. Outra coisa também que mudou foi a questão do arquivo de dados emitidos. Ele agora, tanto o gerencial acrescentou dois campos, que foi o CO do cupom, caso o DAV tenha se transformado em cupom, e o CO do relatório gerencial, caso a empresa tenha a opção de imprimir o DAV como relatório gerencial. Então agora tem esses dois campos no relatório de dados emitidos pela impressora fiscal. E antes era o CCF, aí o CCF agora saiu de lado e entrou esses dois COs. E também foi acrescentado o D3 no arquivo de dados emitidos. É um arquivo eletrônico assinado digitalmente. O que é o D3? São os itens constantes no DAV, com seus respectivos, está cancelado ou não o item, com valor unitário, todos aqueles campos. Praticamente o R05 do cupom, que é os itens do cupom. É praticamente o D3 do DAV. Legal, vamos lá. Outra questão que mudou também é a questão do estoque. O estoque antes ele era, era praticamente concomitante o estoque também. O que era o concomitante? Você vendeu 5 unidades de determinado produto, imediatamente a gente já tinha que verificar essa posição no banco de dados e ele já tinha que ter dado baixa nessa posição. Não era obrigatório ser imediatamente, mas ele tinha que até a redução Z atualizar esse estoque e no dia seguinte já mostrar esse estoque atualizado. Agora o estoque ele passa a ser a posição da última redução Z do dia de movimento. Ou seja, se você tinha lá ontem 100 unidades e hoje, no momento, você já vendeu 20, e você gerar o arquivo de estoque, você ainda tem que continuar trazendo as 100. Para só hoje, no final do dia, quando o comando da última Z, da última ECF, você processar todo o estoque e falar, não, agora tem 50. E aí ele passa a ser o estoque do dia seguinte. Pessoal, bacana isso aqui, né? Isso é uma bela evolução. Isso aqui é resultado de feedback de quem fazia software no homologador e ficava perturbando o homologador da questão de estoque online. Quantos clientes não recebem uma carga de estoque só no começo do dia? Não é isso? E não dava para atualizar online. Primeiro ele trabalhava inteirinho, e no final do dia queria fazer a atualização, sei lá, com a matriz, com o servidor, ou com alguma subloja, ou loja principal. Legal? Então agora você pode trabalhar, entre aspas, com estoque offline, mas quando pedir a posição, tem que ser sempre a posição do começo do dia, certo? A última do dia anterior. A última do dia anterior. Legal isso aqui, né? Bacana, né? Muitos aplicativos, antes dessa alteração aqui, o cara teve que fazer uma série de mudanças para trabalhar com estoque online, porque é o que o Denis falou, vendeu 4, tem que trazer a posição com menos 4 já. Certo? E às vezes a regra de negócio daquele cliente não era assim. Ok? Ele tinha pré-cargas de estoque. Isso aí alterou por feedback das software houses. Legal? Isso é uma evolução bacana. Outra questão que mudou também no relativo ao estoque é a questão do menu fiscal, a opção estoque. Antes simplesmente você clicava e gerava um arquivo de estoque já para você com todos os produtos. Agora você clica no botão estoque, ou um label, algo do tipo, e ele abre para você mais 2 botões. O estoque total, que nada mais é que todos os seus produtos que você tem no seu estabelecimento cadastrado, que é igual da sua tabela, com as relativas posições do estoque. E você tem também o estoque parcial. O que é o estoque parcial? Na verdade, o estoque simplesmente daqueles produtos que você quer consultar. Por exemplo, você tem que permitir agora também, por código ou por descrição, né, ter tanto um quanto o outro, digitar para ser lançado esse produto no arquivo. Ou seja, eu quero simplesmente gerar um arquivo de estoque contendo a Coca-Cola. Só um exemplo. Vai gerar um arquivo de estoque só com ela. Eu quero o produto X, Y e Z. Você digita o código deles ou os seus respectivos descrições e aí no arquivo vai gerar simplesmente esses 3 produtos. Na verdade, é como se fosse um filtro de geração de arquivo. Para que isso? Para facilitar para o fiscal ele quer verificar determinado produto, ele tem lá 20 mil produtos cadastrados na base e ficar procurando no arquivo de estoque qual é o que ele quer verificar. Ô Denilson, quando você vai fazer a homologação, isso é uma dúvida que me perguntaram. Você vai fazer a homologação disso, tá? E no PAF não está muito claro como é que tem que ser a tela disso, como é o menu fiscal. No PAF está muito claro como é que tem que ser o menu fiscal, as telinhas e tal. Quando o cara vai lá em estoque e pede parcial, se eu mostrar 2 campos, código e descrição, isso só permite consultar um item, ou por código ou por descrição. Isso é aceito? É aceito. É aceito. Então, eu não preciso preparar todo o meu sistema para o cara colocar vários códigos que ele queira, ou intervalo de códigos. Ele pode consultar por item apenas ou descrição.
Um a um. Ele vai como se fosse assim, você consultou o primeiro, produto X. Perfeito. Ele, como se fosse, armazena esse produto em algum lugar. Eu quero mais um no arquivo também, produto Y. Ele armazena. Aí você tem lá, como se fosse um botão, gera o arquivo. Aí vai gerar desses dois que você selecionou. Legal. Então vai consultando, vai gerando um bufferzinho e depois gera esse arquivo. Só com esses que você solicitou. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal, do estoque parcial, de como gerar isso aí? Tranquilo? Ok? Se puder passar para a gente, por favor. Claro. Outra questão também que mudou, já na versão 0106 já tinha, porém foi um ato COTEP publicado em dezembro, se não me engano 22 de dezembro, que foi o ato COTEP do requisito 9, na verdade o anexo 10. O que é esse ato COTEP? Toda vez que o programa entra, ele tem que recalcular todos os MD5s executáveis, inclusive os DLLs, que realizam funcionalidades do roteiro e jogar esses MD5s dentro do arquivo. No ato COTEP 0105 e no 0106, na verdade, esse arquivo não tinha layout específico. Agora ele já tem um layout específico. Na verdade, é o N1, N2, N3 e o N9 no final. Esse arquivo vai conter a lista de executáveis e seus respectivos MD5s. No momento que você entra, toda vez que você entra no programa, ele vai recalcular cada um desses executáveis, gerar o MD5 dele e gerar o arquivo texto. Você vai ter que calcular o MD5 desse arquivo texto e colocar criptografado dentro do arquivo do GT e do número de série. Esse MD5 que está criptografado lá dentro é o que vai sair nos seus cupons fiscais descriptografado. Ou seja, o MD5 do seu cupom fiscal agora é o MD5 da lista de executáveis. Ou seja, se você mudar qualquer um deles, você vai impactar numa mudança do MD5 lá no seu cupom. Outra coisa também que mudou e que creio que vai impactar um pouquinho nas funcionalidades de acordo com o ramo de atividade de trabalho de cada uma das empresas, é a questão do DAV. O DAV agora, as funcionalidades dele só podem ser implementadas caso a empresa também implemente as funcionalidades da pré-venda. Ou seja, ou a empresa opta por fazer concomitante e com pré-venda, ou ela opta por fazer agora concomitante, com pré-venda e com DAV. Não tem mais aquela opção de fazer concomitante e somente DAV. Para fazer DAV tem que ter pré-venda. Então o cara que fala assim, não, mas eu só faço orçamento. Tem que ter pré-venda. Tem que ter pré-venda, mesmo que não vá usar. Ou seja, a pré-venda tem que estar implementada no software para você testar e homologar. Perfeito. Mesmo que ele não vá usar, mas essa funcionalidade de pré-venda tem que estar implementada no software. Para ele poder ter a funcionalidade do DAV. Exato. Então não quer dizer que o cliente dele tenha que usar o módulo pré-venda. Não. Isso pode ficar parametrizado. Exato. Tem que estar no software dele para que a homologação ela seja feita. Entendi. Esse parâmetro, lembrando que só a empresa desenvolvedora tem acesso a ele. Ou seja, a empresa vai falar, esse cliente vai usar DAV, esse cliente vai usar pré-venda, mas só não deixar esse arquivo ser acessível ao próprio cliente. Determinado momento do dia, hoje eu não quero mais usar DAV, não pode isso. Configurou para DAV, ele vai usar DAV sempre. Outra questão também é o lançamento das pré-vendas. Como o Claudemir mesmo falava, pré-venda. O que é pré-venda? É pré-venda, ou seja, um momento antes da venda. E esse momento antes da venda, e agora está bem claro no roteiro, ele não pode ser feito mais o lançamento dele no caixa. Por quê? Se é um momento antes da venda você vai fazer no caixa, faz concomitante, passa e já paga o cupom. Então agora a pré-venda tem que ser num outro terminal, que não seja no mesmo terminal onde está o frente de loja. O lançamento dos itens então tem que ser ou no sistema de gestão ou no módulo à parte. Pessoal, aí vai um depoimento pessoal aqui meu, que aconteceu esses dias, que é o seguinte. Sempre quando a gente vê uma apresentação assim, e o fisco fechando algumas portas, né? Agora a DAV só com pré-venda. Agora a pré-venda não pode mais ser lançada, não é impresso o cupom, lançada, né? No caixa. Tem que ser um computador para lançar as pré-vendas e um computador para o caixa. Quando a gente nota isso, pode ter certeza que alguma coisa de errado aconteceu. Algum uso indevido disso ele foi dado. Não é que o fisco acorda e fala assim, vou ferrar os caras, agora tem que ter um lançamento para pré-venda e um lançamento para o caixa, ok? Vou dar um depoimento pessoal meu. Eu fui para Ribeirão Preto, um evento de PAF, cheguei no aeroporto e pedi um café. Saiu até no meu Twitter lá, coloquei a foto do cupom lá. E a moça me deu um DAV, no caixa, ela me deu um DAV. E aí, dei uma de bobo, né, e falei, ok, isso aqui é o meu recibo, né, o meu cupom fiscal. Sim, você só para entrar, dar um carimbo de pago e boa. Ou seja, não me fez o cupom, não me fez nada e me fez um DAV. E é um software que foi certificado DAV. Perfeito? Então, quando a gente escuta isso, essas amarrações acontecerem, é porque alguém fez uso indevido, né? E sempre quando a gente falava sobre o que o teu cliente vai usar, cara, vai usar DAV ou vai usar pré-venda? Não, ele está fazendo pré-venda, mas eu vou usar o DAV que é mais fácil do que a pré-venda. Aí o cara acabava usando o DAV para fazer pré-venda. Perfeito? Fazia um mau uso disso, né? Ok? Porque DAV é DAV, pré-venda é pré-venda. E aí por isso que agora tem por isso que algumas portas se fecham, né? Agora o DAV tem que ser junto com a pré-venda, porque teve alguma epidemia aí de mau uso do DAV, ou mau uso da pré-venda para não emissão do cupom fiscal. E infelizmente isso aí
ocorre, ok? Como aconteceu esse caso aí lá no aeroporto de Campinas. E outro fato é esse, né? O cara tinha o mesmo sistema de pré-venda e DAV cupom, pré-venda, DAV cupom, no mesmo computador no caixa. Então, hora ele fazia um DAV para mim, hora ele fazia um cupom para outro. Hora ele fazia um DAV para mim, hora ele fazia um cupom para outro. Ok? E aí, se isso está separado fisicamente de equipamentos, impede um pouco isso. Não é que vai extinguir, né? Lógico, mas impede. Perfeito? Talvez essas são algumas portas que estão se fechando. Diga lá, doutor. Boa. Restaurante não usa pré-venda, certo? Não usa pré-venda, é conta Legal. cliente. Você quer explicar um pouquinho a diferença da pré-venda para conta cliente? A tua pergunta é boa. Na verdade é o seguinte, a diferença entre pré-venda é um pré-lançamento dos itens, mas que você já vai levar. E o conta cliente é o seguinte, tem consumo dentro do estabelecimento? Se tem, conta cliente. Não necessariamente o conta cliente se restringe a somente consumo, mas se tem alguma prática ali de alguma atividade dentro do estabelecimento, é conta cliente. Se não tem, simplesmente se for levar mercadorias, pode ser pré-venda. Perfeito. Podemos passar? Lembrando também, só uma informação importante, que conta cliente pode ser feito para estabelecimentos que utilizam bar e restaurantes similares, quanto também para oficina de conserto. E aí não tendo a obrigatoriedade de fazer o da AVOS. Legal. Corre, pé. Então. Uma vez aberta a conta cliente, ela só pode ser fechada no cupom fiscal. O que pode ser feito é impresso o pedido lá na cozinha, que já não entra naquela questão de imprimir em não fiscal, porém não foi no recinto de atendimento ao público. Legal, mas eu acho que, desculpa, eu acho que a tua pergunta também era o seguinte, eu estou usando uma conta cliente, né? Tipo, parei o meu carro para consertar e aí não vou usar uma pré-venda, que a pré-venda tem data limite para morrer. E a conta cliente eu posso continuar alimentando ela, certo? Correto. Aí você está fazendo a alimentação das peças, coloca lá um cano de escape, um freio e tal, e aí você fala assim, cara, imprime um parcial para mim. É isso, imprime um parcial. Eu quero um parcial, né? Ou como se fosse uma conferência de mesa, entendeu? Sim, conferência. Isso pode Mas ser lembrando feito, que isso é só no SF, né? Aí conferência somente sai pelo SF. que é no gerencial, né? No gerencial. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a questão do DAV? Tranquilo? O pessoal tá manjando tudo. Outra questão para quem trabalha com pós-revendedores de combustíveis, que foram os testes específicos. Na verdade, agora colocaram no roteiro lá que ficou mais claro como fazer a diferença, né, que é essa linha C2 e do requisito 35, no final do dia. O que é esse cálculo? É o encerrante final do dia, menos o inicial do dia, menos tudo que virou cupom, menos tudo que virou nota, menos tudo que foi aferição. Se isso der maior que zero, é porque alguma coisa entre a automação e o PDV não foi capturada. Resumindo, se foi maior que zero, você tem que emitir todos os cupons referentes a esses abastecimentos perdidos, com seus respectivos valores corretos até fechar em zero. No final, mostro lá que tem uma diferença de, sei lá, 50 litros. Eu vou ter que fazer um cupom no valor de 50 litros. No valor de 50 litros. E vou ser tributado em cima daqueles 50 litros. Correto. Tá. Outra coisa também que colocaram agora é o seguinte, antes não estava tão claro no roteiro. Esse cálculo da diferença é feito antes da redução Z, ou seja, você faz o cálculo, emite os cupons dos abastecimentos pendentes, faz o cálculo, vê se houve perda, se não houve, você manda o relatório gerencial de encerrantes. E aí você emite a Z. Caso essa Z não fosse emitida nesse dia, ou às 2 da manhã ela emite automático ou ela bloqueia. Tem as duas funcionalidades. Eu acho que a maioria hoje é um parâmetro na própria impressora. E esse teste simplesmente estava descrito antes da redução Z. Ou seja, se o cara deixasse a impressora virar às 2 da manhã, desligasse a ECF no dia seguinte e ligasse sem emitir o Z, não havia obrigatoriedade de imprimir logo após. Agora eles incrementaram também esse teste após a redução Z. Ou seja, se o cara estava com pressa lá na sexta-feira, quer ir chegar em casa para ver os filhos e tudo, desligou a impressora e não emitiu o Z, na segunda-feira, quando ele chegar, ele ou emite o Z automático, imediatamente após essa emissão, ele já vai ter que mandar os abastecimentos pendentes, fazer o cálculo da diferença e o relatório de encerrantes. Se isso não, ou seja, se não foi automático, ela vai bloquear. Se foi bloqueado, ele vai ter pelo software emitir a redução Z e logo após a redução Z automático, ele vai ter que emitir um cupom para cada abastecimento pendente,
um cupom da diferença por bomba e bico, o relatório de encerrantes, aí sim pode abrir o seu dia seguinte. Lembrando que o encerrante final do dia vai ser esse último, relativo ao último abastecimento. Ele passa a ser o inicial do dia seguinte. Ou seja, a ideia é a seguinte, cara, tem pendências de itens não vendidos ou não abastecidos no dia anterior, você só faz o primeiro cupom do dia seguinte se isso tudo for resolvido. Correto. Certo? Ou antes de fechar o caixa, ou depois, quando faz a Z, mas tem que fazer isso antes de fazer o primeiro cupom do dia seguinte. Certo? Perfeitamente. Tá. Denison, me tira uma outra dúvida. A questão, quando você fala aqui de não ter emissão de comprovante fiscal, então isso obriga o cara a ter uma integração com bomba, certo? Perfeitamente. Vai ser um próximo item aqui tá. agora que eu vou, se você puder passar para a gente, eu vou explicar. Outra coisa, se não está agora, o PAF-SF não está integrado com automação de bombas, o PDV não pode mais vender combustível. Ou seja, tem que estar integrado com a automação de bombas. Se não tiver, o PDV não vende combustíveis. Lembrando que é o seguinte, integração com automação é diferente de ECF inoperante. ECF inoperante, a automação está funcionando, ele pode continuar vendendo, e para o cliente ele pode fazer com que esse abastecimento vire uma nota fiscal. E aí vai saindo tanto nos registros do C2 lá de abastecimentos, quanto no SPED e no Sintegra para a emissão dessa nota. Quem faz software aqui para combustíveis, pessoal, para setor de combustíveis? Legal. Isso aí pega um pouco, né? Porque se a comunicação com a bomba parar, é o que o carinha lá em São Paulo falou, né? Passa corrente no posto que você não vai mais poder vender gasolina. Isso aqui realmente é crítico. Diga lá. Sim, mas nesse caso o lubrificante ele não veio do concentrador. Então é como se fosse um arroz, um feijão. Estivesse vendendo lubrificante, né? Nesse caso aqui agora, ele já não vai poder mais, o teu PAF, assim, eu não sei se tem jeito de criar alguma restrição, mas ele não poderia mais fazer esse processo. Perfeitamente. Todo jeito, eu acho o seguinte, se ele cadastrar isso como gasolina lá, de repente colocar lá que vendeu 10 litros como se fosse 10 unidades, e o cara abasteceu. O encerrante da bomba girou. O teu PAF não conseguiu pegar esse encerrante. No final do dia vai ter que emitir isso como perda. E vai pagar imposto 2 vezes. Entendi. Mas aí ele está fazendo mau uso, né? Aí é má fé. Ele estaria fazendo mau uso, entendeu? Ele não pode, tem que orientar. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão sim. Esse item é um item crítico. Imagina, o cara vai parar o posto, vai perder o faturamento dele, né? Ele já pensa já no bolso já. Realmente é um item crítico. Vale a pena esse feedback para levar isso para fiscalização? Porque assim como teve melhorias no PAF com questão de DAV, pré-venda e tal, também pode ter uma melhoria com relação a isso, né? Ó, cara, como é que vai passar a corrente no posto e vai parar de vender, entendeu? Exato. Pode ter interferência. Mas o teu software permite fazer isso? Não, né? O teu software permite fazer isso? Não, né? Ah, tá. Não, é que o Paulo Gilberto está ouvindo a gente aqui pelo... Não, Paulo, ele não faz isso não. Tranquilo. Não permite não, né? Não, tá bom, tranquilo. Brincadeira, só pode descontrair. Mas... Verdade. Esse item aqui, você tem razão, é o item crítico, tá? Que vale muito, muito a pena. O Denis está ouvindo isso, né, Denis? Como homologador que se reúne aí com o fisco a cada 3 meses lá no conselho de
de Jedis em Brasília para falar sobre o PAF, né? E aí vale a pena aí levar esse feedback lá para Brasília, porque é uma melhoria que eu vejo como item realmente muito crítico. Era passar corrente no posto e não vender a gasolina porque deu um problema no raio, na bomba e tal, realmente é crítico. Mas hoje por hoje... pois é. Mas hoje por hoje vale a pena você orientar o cliente disso. Que a culpa não é sua, não é do fornecedor de software, nem do fornecedor de ECF, está ali, a lei que diz assim, né? Não, é sim. Bastante criativo. Não, ele sempre acha uma saída, né? Duas vezes, né? Ele pagaria imposto, né? Mas ainda assim o cara ainda prefere do que passar corrente no posto, eu imagino, né? Vamos lá. Outra coisa que também, para quem trabalha com estabelecimentos de bares, restaurantes e similares, né, é a questão do nomenclatura de mesa. Mudou agora para conta cliente. E, na verdade já tinha mudado desde o roteiro 0106. Como não tinha roteiro para ele, só tinha na especificação de requisitos, então agora também está escrito no roteiro. Ou seja, todo lugar onde você usava mesa, você pode substituir por conta cliente. Então mesmo a conta cliente dá um processo mais amplo. Mesa se restringe a somente bares e restaurantes. Outra coisa é a emissão, antes era obrigatória a emissão do conferência de mesa. Agora colocaram no roteiro, essa questão ficou claro. Caso não haja o conferência de mesa, ele tem que colocar a seguinte mensagem. Consumo da mesa, exemplo 10, onde esse 10 vai ser o número referente ao conta cliente, ou o número da mesa, sem a emissão do conferência de mesa, ou sem a emissão do conta cliente, do conferência de conta cliente. Caso haja emissão, ele vai ter que guardar lá o CR, o CO e especificar no cupom fiscal, abaixo do MD5, todas essas informações relativas à mesa. Pessoal, isso aqui é uma evolução de feedback de vocês também. Por isso que eu acho que a questão do posto é legal levar esse feedback, porque a melhoria acontece, a fiscalização não está obtusa. Eles estão abertos aí para ouvir e fazer cada vez mais melhorias no PAF para ambas as partes. Isso aqui foi um feedback que a Soft House deram, que toda mesa tinha que fazer uma pré-conta. Toda mesa tinha que fazer uma pré-conta. E tinha estabelecimentos que a pré-conta não era comum se fazer, ou a conferência de mesa. Agora não é mais obrigado, né, fazer a conferência. Né? Perfeitamente. Você pode pegar os itens que estão no sistema e virar cupom direto, sem fazer a conferência de mesa. Mas antes era obrigatório, tinha que fazer a conferência de mesa, fazer o cupom fiscal. Conferência de mesa e o cupom fiscal. Gastava papel, processamento e tal. E agora não. Diga lá. Ela já está sendo tratada já pelo PAF-SCF, quanto da geração do arquivo lá de encerrantes pelo menu fiscal agora. A nível não há necessidade da impressão ainda, nem tem testes específicos ainda. Oi? Imitação? Não. A princípio não definido no PAF-SCF, a não ser pelo... Eu não vejo isso como bons olhos, entendeu? Não, entendi. Mas assim, pro PAF, se o cara fizer isso lá como 5.000 litros, vai constar no arquivo de encerrantes lá que esses 5.000 litros foram aferição. Perfeitamente. Tem uma fiscalização para ver se o cara está seguindo ou não, né? Isso é o... Sim. Claro que essa questão aqui do PAF, ela não fecha todas as portas, né? E impede que o cara faça o mau uso, vamos chamar assim, de todos os pontos. Porque se o cara pode fazer exatamente isso que você falou, coloca lá os 5.000 litros, e se não tiver uma fiscalização de que o arquivo está saindo 5.000 litros, ele vai continuar fazendo, entendeu? Realmente tem que ter como contrapartida a fiscalização. Mas o legal disso é o seguinte, você vai lá, homologa e fala, meu software está ok, cara. Se você está fazendo isso, isso aí é um problema seu. Meu software não permite que você faça isso. Entendeu? Tá? Certo? Correto. Outra questão sobre bar e restaurante também, a questão agora tem testes específicos para quem trabalha com interligação com balanças. Ou seja, caso a empresa agora também interligue o software para bar e restaurante com interligação de balança, a balança também tem que ser traga durante a homologação, para a gente verificar se ela está realmente retornando os dados relativos ao peso, valor unitário, tudo relativo para o PAF. Se o PAF não pode ter acesso a essas informações, porque veio de um outro hardware diferente, e ele já tem que jogar isso direto para dentro de uma conta cliente, que eu vou explicar um pouquinho mais abaixo. Caso haja
essa interligação com balança, esses testes vão ser realizados e a balança deve ser apresentada durante a homologação. Caso não haja, simplesmente a gente pode já desconsiderar esses testes com interligação de balança. Então não pode usar emulador de balança? A princípio, no roteiro está descrito que tem que ser hardware específico Então mesmo. emulador de balança não pode, emulador de impressora também não, certo? Tem que ser os hardwares físicos, né? Tá. Físicos. E o concentrador de bomba? O concentrador, como assim, o custo pelo concentrador é muito alto e realmente as companhias de combustíveis não disponibilizam tantos no mercado para emprestar, que nem todo mundo tem, de repente tem condição de fazer. A gente lá tá, no próprio roteiro está escrito que pode ser tanto concentrador hardware ou simulador, desde que com o simulador você consiga realmente simular um ambiente. Legal. Outra questão também é com relação à balança, ou seja, pesou um produto, você vai capturar da balança o peso, o valor unitário e o valor total desse produto. Com esses dados na balança, o teu PAF já vai ter que conseguir capturar esses dados pesados e já jogar isso para dentro de uma conta cliente. De repente, com a utilização de um leitor de código de barras, um cartão magnético, desde que associe a essa pesagem a uma chave primária, que é a desse cartão, ou seja, o cartão 1, 2, 3, e aí esse cartão vai ser associado à conta cliente. Mais ou menos o operacional, isso já é quase que feito hoje automaticamente, né? Você faz essa associação do cartão com o que foi consumido, né? Bacana. E aí, a princípio, encerra os novos requisitos. Eu só queria também ressaltar sobre a questão do bloco 7 do roteiro. O bloco 7 nada mais é do que as alterações, né, feitas por fora do seu ambiente PAF-SF dentro do seu banco de dados. Ou seja, uma outra aplicação, de repente o cliente entende um pouquinho de banco, mesmo sabendo hoje em dia da segurança dos bancos, ele consegue alterar de determinado dado, e aí, ao gerar determinados arquivos pelo menu fiscal, esses arquivos têm que constar do caractere interrogação nos campos branco de determinados modelos. O caractere branco do campo determinado no roteiro tem que vir com interrogações. Então no banco tem que aparecer as interrogações de onde o cliente alterou. No banco não, no arquivo gerado. No arquivo gerado, legal. Então se ele alterou lá, sei lá, coração para Curaçao, vai ter que ter interrogação lá no arquivo gerado de onde ele fez a alteração. Perfeitamente. Bacana. Direto no banco. Ou por outra aplicação, né, que não seja o seu ambiente PAF, porque tudo que é feito pelo teu PAF é considerado que foi você que gravou aquela informação. Isso é até segurança para vocês mesmos. Se foi por fora, você tem que falar, não, meu software identificou que isso aqui não foi o meu programa que colocou. E aí vai ser averiguado por que houve aquela interrogação. Bacana. Obrigado, Denison. Pessoal, deixa eu passar para vocês aqui, conforme o Denison disse. Se você puder ficar aí, Denison, que vai aparecer mais dúvidas, tá? Conforme o Denison falou sobre a assinatura, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa legal que a gente fez aqui para auxiliar as software houses, tá? Sobre a assinatura. Que vários arquivos que o Denison estava explicando para a gente aqui, ele requer assinatura eletrônica, né? Assinatura digital. E aqui, ó, por exemplo, vamos ver esse PAF aqui. Deixa eu ver aqui, PAF. Quando você entrar lá no nosso site, que é o www.desenvolvedoresarama.com.br, você vai baixar essas pastas aqui. E aqui, ó, ele tem aqui um STK, que é um roteiro, que ele vai explicar passo a passo como é que você gera as chaves para assinar. Para assinar um arquivo solicitado pelo PAF, você precisa de 3 coisas, dando uma resumida. Você precisa de uma chave pública, uma chave privada e o dado que você quer assinar. Perfeito? O que você quer assinar? Essa frase aqui é um nome? É uma string? Ok? São essas 3 coisas que você precisa, chave pública privada e o dado que você quer assinar. Esse roteiro aqui de 12 páginas, ele tem 12 páginas, mas ele está explicadinho, passo a passo, como é que você cria uma chave pública, como é que você cria uma chave privada e como é que você assina. Perfeito? Passo a passo. Não precisa entender de algoritmo RSA, que é o algoritmo que gera a assinatura. Você não precisa entender disso. Ok? Esse tutorial aqui já te dá todo o caminho das pedras para você fazer isso sem ter que gastar tempo estudando e entendendo o algoritmo RSA. Para vocês terem ideia da facilidade, a geração de uma chave pública e privada, desculpa, é tão fácil ser gerada quanto isso aqui, ó. Isso que eu vou fazer aqui está no manual que eu mostrei para vocês, tá? Ó. Você entra aqui nesse arquivo que você vai baixar do site, roda essa aplicação aqui, ó. Essa aplicaçãozinha que é o PutGen. E ele vai gerar para você aqui uma chave pública e privada. Você chega aqui e fala assim, ó, generate. E pronto. É só mexer o mouse aqui, ó, ele já começa a gerar a chave para você, tá vendo? Parei o mouse, parou de gerar. Vou mexer o mouse. Ele vai gerar. Ok, ó, gerou. Tá aí. Salva isso em um TXT e aí dentro já está a sua chave pública e privada. Ok? Isso que eu fiz aqui
está naquele tutorial que eu mostrei para vocês, que é esse carinha aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Ele está aqui, ó. Aqui, ó, explicando ó, como é que gera, tá vendo? Rodar a aplicação, estou gerando, foi gerado, vou salvar, ó, export OpenSSH key, salvo, onde é que eu salvo ele? Então tá explicadinho depois como é que eu uso a DLL para fazer assinatura com esse cara, legal? Porque na verdade o que você assina para o PAF não é o arquivo, é o MD5 daquele arquivo, ok? São lá os 32 bytes, né, daquele arquivo, legal? Essa assinatura está explicadinha, moçada, passo a passo no nosso site, como é que você faz para gerar a assinatura. Ah, Claudinei, mas eu não uso DLL, eu uso comunicação direta, sem problema nenhum. Tem um tutorial aqui, ó, que a gente preparou também para a comunidade, que ele explica o passo a passo, ó, tá aqui, ó. Quando você for lá no nosso site e baixar na tela principal, ele explica o passo a passo, a comunicação direta, tá, ó. Então ele vai explicar como é que você gera a chave pública e privada, tá aqui, ó. Como é que você gera a chave pública e privada, que é o mesmo para os dois, usando o DLL da Daruma Framework ou usando comunicação direta, e depois ele começa a cair aqui um pouco mais no baixo nível, ó, te explicando o conteúdo dessa chave e te orientando como é que funciona para você assinar na mão, na unha, na comunicação direta, sem usar os recursos de DLL de fabricante. Ok? Então, de uma forma ou de outra, você consegue assinar sem problema algum. Assinatura digital de arquivo não é mistério para ninguém aí que deseja homologar o PAF. Tá bom? Legal? E sobre o que o Denison falou, de que a bomba inoperante não é a mesma coisa que o ECF inoperante, né? Se o ECF estiver inoperante, não tem jeito. Né? Tem que fazer a nota, não é isso? Perfeitamente. É por isso que o cara não pode falar assim, não, eu só uso ECF, não uso nota. Não, tem que ter nota, porque o ECF é um equipamento eletrônico que pode quebrar em algum momento. Legal? Eu fui comer uma pizza há bastante tempo atrás e o ECF estava com algum problema, era de uma outra marca, não era da Daruma, lógico, e aí o cara ele falou assim, não posso dar o cupom porque o ECF está quebrado, e era no auge do PAF, né? E aí, acho que você estava comigo lá na Pizza Hut, né? E aí eu falei para a mulher assim, ó, você pegou o cara errado, você tem que ter uma nota. O PAF diz que você tem que ter uma nota e tal. E ela fez a nota, quer ver? Ó? Ela foi lá, pegou a nota, sacudiu o pó e fez essa nota aqui. Ó. Acho que foi até um pouco de raiva, né? Porque eu pedi a nota. E ela fez essa nota aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Essa que está aqui, ó. Vamos ver aqui. Ela pediu uma pizza brotinho. Ela fez essa nota aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho da nota que ela fez, dizendo pizza brotinho. Aqui, ó. Carregou. Está carregando. É tão grande que está demorando para carregar, né? Deixa eu ver se consigo abrir de uma outra forma. Não vai. Aqui, ó. Essa é a nota. Então fez uma nota gigante, escrito pizza brotinho, ok? Tem que dar nota. Isso é um direito de qualquer contribuinte, né? Tanto eu que trabalho com automação, quanto vocês que fazem software. Então a impressora quebrou, tem que dar nota. Por mais que seja um parafuso, um prego, tem que dar nota, ok? É por isso que tem a previsão lá no PAF de emissão de nota caso o ECF quebre, legal? Pessoal, para finalizar, lá na saída, vocês vão poder pegar, cada um de vocês, esse banner aqui, ó, que a gente preparou para a comunidade, explicando um pouquinho do que a gente desenvolveu para facilitar as software houses com relação ao PAF, tá? Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai ter memória suficiente para abrir. Okay? Isso aqui é um banner que a gente preparou que contém todas as soluções que a Daruma está ofertando, gratuitamente, lógico, para a comunidade de desenvolvedores, fazer a integração com o ECF. Então você tem lá os drivers para PHP, você tem os drivers para Java, você tem os drivers para .NET, você tem os drivers para linguagem, para plataforma Cloud Computing, que é esses caras aqui, ó, que é computação nas nuvens, né? Então esse banner aqui, ó, vocês vão poder na saída aqui pegar para levarem aí para a software house. Quem quiser pegar mais de um, sem problema nenhum, que eu trouxe bastante banner aí. Legal? Bom, pessoal, é isso. Obrigado, Denis, mais uma vez pela parceria e obrigado a todos vocês pela presença. Valeu, pessoal.